Boa tarde, professor. Eu vim aqui apresentar nosso trabalho referente à carteira de investimentos. O meu grupo é formado por Arthur Coelho, Pedro Tenório, Felipe Albuquerque, Pedro Rosser, que sou eu, e Pedro Miguel. Infelizmente, Pedro Miguel precisou realizar uma cirurgia, ele está impossibilitado de aparecer. Ele não está nem conseguindo falar. Enfim, começando a apresentação do trabalho, o trabalho começa com a tela de bem-vindo, com duas opções, a de login e a de ADM. Ao apertar na tela do login, você é encaminhado para uma tela onde você precisa botar o seu CPF e a sua senha. Se você tentar dar login sem criar uma conta antes, vai aparecer um pop-up de erro. Senha incorreta, CPF inválido. Então é preciso apertar em registrar. Na tela de registrar, você precisa informar alguns dados como CPF, nome, e-mail e senha. Pronto. Após isso, ao apertar em registrar, o usuário registrado com sucesso, você aperta no botão de voltar. Na tela de login de novo, você bota o seu CPF e a sua senha, que você acabou de criar, e entra. Pronto. Agora já temos uma conta. É, Mas ao apertar em botão de voltar, a gente pode conferir que dá para criar mais de uma conta com, com informações separadas. Ou seja, um usuário pode ter mais de uma conta. Ao apertar em registrar, você pode escolher outro CPF com outro nome, com outro e-mail, com outra senha. Como por exemplo. Pronto. E assim tá demonstrado que um usuário pode ter duas contas. E uma não tem nenhuma relação com a outra. Bom, se voltarmos para a tela inicial, podemos ver o botão ADM e onde entramos na tela de adicionar ativos. Bom, como é que vai funcionar essa tela? A gente consegue aqui inserir alguns ativos de acordo com a nomenclatura presente no B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, e a gente só insere, por exemplo, eu vou adicionar aqui o código das ações da Petra, e ao inserir, a gente clica em adicionar, pronto, o ativo ele já foi adicionado ao sistema. Mais uma, podemos colocar mais uma para teste, então, né? Então, ao adicionar, a gente vai ter sucesso. Porém, se a gente tentar colocar um código de um ativo que não existe, o pop-up gerado vai ser de erro. Também, se a gente tentar adicionar um ativo que já foi inserido no sistema, também teremos erro. Bom, professor, então, retornando à tela inicial, eu tá aí e fazendo login novamente. Abre o menu principal, a gente aperta em carteira. Aqui em carteira, o sistema já instancia uma carteira padrão para quando você cria uma conta, certo? Mas aqui pode clicar na carteira padrão. Tem as opções de comprar ativos, vender ativos, ver a rentabilidade e acompanhamento da carteira e projeções. E ali em cima tem o valor atual da carteira, que como não tem nenhum ativo adicionado, é zero. Pode retornar, apertar em voltar. Agora a gente vai criar uma nova carteira. E basicamente para criar uma nova carteira basta você nomear ela. Nossa. E agora mostrando a funcionalidade de comprar ativos. Bom, nesse sistema, como a gente já havia mostrado, dois ativos foram adicionados, Petra e dessa outra empresa aí. Para comprar um ativo, basta você selecionar a quantidade que você tem interesse de comprar, no caso adicionar, né, a sua carteira. Você compra, adiciona. Aparece o pop-up de que o ativo foi comprado. E agora o Agora, valor da carteira é atualizado. Então, pronto. tá. Após adicionar o ativo na carteira, a gente pode vender ele. A gente só pode vender os ativos que existem nessa carteira. Tanto é que aqui, ó, no sistema, se a gente for na parte de comprar ativos, a gente tem duas possibilidades de comprar, mas como a gente só comprou um, vender ativos, a gente só pode vender o da Petra, que foi o que a gente comprou, e a gente só pode vender a quantidade que a gente tem. A gente não pode vender 10, quantidade inválida, e não pode vender menos um. A gente só pode vender valores de 0 a de 1 a 7, né? Que é o que a gente tem. Aqui na parte de... Eu quero mostrar outra coisa também, que as carteiras, elas são independentes uma da outra. Então, quando você vem aqui, essa carteira que não teve nenhum ativo comprado, ela tá zerada, porque realmente não teve nenhum ativo comprado. Nenhum ativo disponível para venda, porque não existe nenhum ativo comprado. Na parte de projeção, como é que funciona? Aqui é uma tela em que o usuário vai simular uma projeção de rentabilidade dessa carteira. Ele vai colocar um valor de aportes mensais. Vamos dizer aqui que ele vai fazer um aporte mensal. Cada aporte vai ser de R$1.000.
E ele vai aportar durante, sei lá, 30 meses. Ao apertar em calcular rentabilidade, é gerado um gráfico mostrando a curva de rentabilidade desse ativo. Desse ativo não, dessa carteira específica, que é a carteira 2. Aqui tem o valor projetado, que é o valor de expectativa que essa carteira vai ter. Como é que funciona essa expectativa? É se você manter a proporção de ativos que você tem nessa carteira. Se eu continuar com a projeção de 7 para 0 ativos, ou se eu te comprasse 7 da Petra e 1 de outro ativo, eu tinha que manter essa proporção de 7 para 1, e aí ele daria esse valor projetado, que é referente ao valor dos aportes, vezes a valorização da carteira. Ao voltar para a tela principal, para demonstrar alguma coisa que eu quero demonstrar no nosso sistema, eu vou adicionar aqui alguns ativos que estão em alta. Foi adicionado, voltar, olhar, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pronto, agora nós estamos na tela de acompanhar a rentabilidade da carteira. Essa tela ela tem como finalidade exibir algumas estatísticas sobre a evolução da carteira e dos ativos inseridos dentro dela. Então, a gente pode ver aí a Petra, né, que é um dos ativos inseridos dentro da carteira, vem como sua taxa de variação, né? Então, o ativo está em queda. Consequentemente, a rentabilidade da carteira é refletida nos ativos, então a gente tem a mesma taxa de variação. E o gráfico exibe a evolução dos ativos. Então, a gente vê aí um histórico de preço de 3 meses, que é refletido em diversos dias aí. E conseguimos acompanhar em detalhes como o comportamento de cada ativo e da própria carteira. Para demonstrar como funciona melhor essa evolução da carteira, a gente vai adicionar um novo ativo. Na carteira 2, então a gente vai comprar ativos. Eu adicionei esse Onco, que ele é um ativo que está em alta. Vou adicionar aqui uma quantidade bem grande. E aqui a gente vai voltar para a tela de rentabilidade e acompanhamento, que a gente pode ver a taxa de crescimento dela. A gente tem agora aqui a da Petra, a da Onco. Aqui a gente tem a rentabilidade da carteira, que está em 107,9%, porque soma dos dois. Como um está negativo, o outro está em crescimento. E como a gente tem muito de um ativo e menos do outro, isso influencia, a quantidade do ativo influencia na rentabilidade da carteira. A bolinha laranja é a da Petra, a da Onco é a amarelinha. Novamente a gente pode adicionar mais ativos, mais tipos de ativos. Isso vai se refletir no gráfico. Então aqui agora a gente tem 3, que é da variação de cada um dos ativos, e aqui a gente tem a lista dos ativos, como o Arthur falou. Vale salientar que, mais uma vez, isso é referente a cada carteira. Então, se a gente for aqui na carteira que está vazia, ela não vai mostrar nada. E para demonstrar a rentabilidade da conta, eu vou adicionar aqui ativos nessa carteira. Pronto, voltamos para a tela principal, que aqui ela mostra a rentabilidade da carteira. A rentabilidade da carteira, ela leva em consideração todas as carteiras não vazias. Então, por exemplo, aqui está em 103%, da outra vez que a gente entrou aqui estava em menos 10%. Então, ela faz uma média da rentabilidade das carteiras e mostra aqui a evolução da rentabilidade da carteira ao longo dos meses. É isso. Muito obrigado pela atenção, todos nós agradecemos. Professor, falando aqui brevemente sobre as nossas classes construtores, são as classes de base do sistema. Bom, a classe ADM, ela representa o administrador financeiro do sistema. Ela tem os atributos CPF e senha, tá? Ela usa o repositório ativos para o gerenciamento dos ativos do sistema. E ela pode criar e remover ativos usando o controlador ativos. Aqui, a classe ativo, ela representa o ativo financeiro. Ela tem como atributos o nome e o preço do ativo, certo? O nome do ativo ele é sempre armazenado em letra maiúscula, em letras maiúsculas. E a gente importou a biblioteca Lombok para gerar automaticamente métodos getter.
Aqui na classe carteira, a gente tem ela representa a carteira de investimentos. Tem como atributos o ID da carteira, o nome carteira, o valor carteira e o período associado à instância da carteira. E essa classe gerencia os ativos da carteira por meio do repositório de ativos de carteira, tá? Ela permite adicionar e remover ativos. E ela sempre atualiza o valor total da carteira com base nos ativos que estejam na carteira, caso a carteira possua ativos. Aqui na classe relatório, representa o relatório, que é como um recibo da adição do ativo. Ela tem como informações o nome do ativo, o código, o valor de compra, a data e a quantidade. E ela obtém esses dados pela classe API Request, certo? Ela puxa da API todos esses dados em tempo real e ela calcula o valor total daquele ativo na carteira. Indo aqui para a classe usuário, ela representa o usuário do sistema. Os atributos dessa classe são CPF, o nome, e-mail e a senha. E ela apresenta o repositório carteira, certo? Possui o repositório carteira e permite que o usuário gerencie múltiplas carteiras através desse atributo. Nosso banco, começando com a classe repositório DM, essa classe gerencia os administradores do sistema. A gente implementa o Singleton aqui para garantir uma única instância dessa classe. Os administradores eles são armazenados em uma array list e essa classe tem como métodos cadastrar, buscar e remover os administradores. Aqui na classe repositório ativos, ela armazena e gerencia também, né, os ativos financeiros do sistema. A gente também implementou o Singleton aqui, tá? E ela tem como métodos adicionar, remover e buscar ativos. Além disso, como eu já havia mencionado, essa classe aqui converte o nome dos ativos sempre para a letra maiúscula e remove os espaços também. Aqui em repositório ativos carteira, isso aqui gerencia os ativos especificamente dentro das carteiras de investimento, certo? Os ativos eles são armazenados em uma lista de mapa, tá? E cada mapa associa um ativo a uma quantidade específica. E essa classe permite adicionar, remover, buscar e listar os ativos da carteira específica. Aqui no repositório carteira, essa classe gerencia as carteiras de investimento. A gente usa um hashmap para armazenar as carteiras, associando as carteiras ao ID de cada uma. E ela tem como métodos adicionar, remover, buscar e listar as carteiras, tá? Aqui no repositório movimentações, esse repositório armazena as movimentações financeiras. A gente usa um array list para mapear os relatórios de movimentação, tá? Também implementamos o Singleton aqui. E os métodos desse repositório são adicionar, remover, buscar os relatórios de movimentação. Aqui no repositório relatório, ele gerencia os relatórios, que são como recibos do nosso sistema. Os relatórios eles são armazenados em um array list. E os métodos aqui presentes são adicionar, buscar e remover esses relatórios, tá? Os relatórios, eles puxam da API informações em tempo real, certo? Relacionadas àquele ativo. E aqui, no repositório usuário último, ele gerencia os usuários do sistema, tá? Também implementamos o Singleton aqui nessa classe. Os usuários, eles são armazenados também em um array list, certo? E ele tem como métodos, funções aí, cadastrar, buscar, remover e modificar os dados dos usuários. Mas basicamente é isso do banco. Boa tarde, Leandro. Eu sou Pedro Rosta e eu vou falar um pouco da integração da API no nosso código. A gente optou por usar a API da BRAP, ela disponibiliza uma key e com essa key a gente faz um request para a API. Basicamente, todos os nossos métodos eles são feitos através da passada de um parâmetro, que nesse caso é o símbolo, que ao formar a URL faz a requisição e a requisição retorna dados do tipo JSON, que lá na frente eles são adaptados para tipos primitivos, como por exemplo double, que assim podem ser usados no código. Basicamente, todos os nossos métodos funcionam assim. A segunda classe da API funcionalidades, que é nosso package da API, ela funciona do mesmo jeito, porém com outros métodos. Um exemplo disso é retornar lista de dados de histórico. Ela faz uma requisição, recebe dados JSONs e converte para a API, para valores primitivos. Por exemplo, essa função ela retorna uma lista de objetos de histórico do ativo. Basicamente, a parte da nossa API ela funciona assim. Bom, dando continuidade na apresentação, eu vou falar um pouco do código de tela venda de ativos. Basicamente, nosso código é composto pela parte do JavaFX, que é a estilização do nosso código. Ele é totalmente integrado com o back-end, ou seja, ele mostra ativo, preço atual e quantidade, por exemplo, atualizados. Ele permite a venda de ativos e validação na entrada, ou seja, ele verifica se naquela carteira o ativo está presente e naquela quantidade exata que foi digitado pelo usuário. A funcionalidade dele está 100%, ou seja, ele atualiza a carteira naquele momento e também remove os ativos vendidos. Já na tela de compra de ativos, a funcionalidade é muito parecida, porém tem algumas distinções. Quando você aperta em comprar ativos, lá aparece uma lista de ativos disponíveis para compra, aqueles ativos adicionados no começo. Ele disponibiliza para o usuário digitar a quantidade de ativos que ele quer comprar, e ele sempre se mantém atualizado usando dados da API. Ele sempre realiza requests para sempre estar atualizando o valor daquele ativo.
Além disso, a funcionalidade dele também está 100% implementada, ou seja, quando você diz qual ativo você quer, aquela quantidade que você quer, ele automaticamente já adiciona na carteira e já atualiza o valor da carteira. Basicamente, a nossa tela compra de ativos apresenta essas funções e essas funcionalidades. Bom, a classe simulador. A principal função da classe simulador é atualizar valor carteira. O que ela faz? Ela percorre todos os relatórios dessa carteira, fazendo um somatório da sua quantidade e armazenando ele num map. Então ela faz um mapping do código do relatório com a quantidade daquele relatório para ter assim o valor total de relatórios de cada ativo. Depois ele multiplica, chama a função buscar valor atual daquele ativo e ele faz a multiplicação da quantidade de cada ativo vezes o valor atual daquele ativo e atribui a isso o valor atualizado da carteira. Como é que funciona a função calcular a rentabilidade para a carteira? Ela chama o get relatórios do repositório relatórios dessa carteira e entra num loop para calcular a variação de cada ativo por meio do seu código e fazer um somatório de todos os ativos que tem aquele código. Logo depois ele retorna um map com a rentabilidade média de todos os ativos dessa carteira e a quantidade, e como segundo campo desse map, a quantidade de ativos total na carteira. Como funciona a função calcular a rentabilidade da tela projeção de investimento carteiras? Ela recebe como parâmetro, como parâmetro não, né? Ela recebe a quantidade de meses e o valor a cada aporte mensal. Depois ela chama a função calcular a rentabilidade para a carteira e recebe um map da rentabilidade total da carteira e o número de carteiras que não são vazias, carteiras que têm ativos. Logo depois é feita a divisão entre esses dois campos do map, a divisão entre a rentabilidade total e o número de carteiras. Depois, esse resultado dessa divisão é adicionado ao valor projetado e aplicado ao valor total. A rentabilidade, né, ao valor total. Logo depois disso, é adicionado ao gráfico esse novo campo de valor. A tela acompanhar a rentabilidade da carteira tem como finalidade exibir estatísticas que mostram a evolução de cada carteira por meio de gráficos, taxas de rendimento e variação da carteira dos ativos, entre outros. As informações são trazidas e processadas da API por meio das classes API Request e Histórico de ativos, onde os cálculos de média ponderada, taxa de variação dos ativos e da carteira são feitos. A tela Adicionar ativos faz parte da função do ADM e é responsável por adicionar ativos ao banco de dados do sistema, que é repositório ativos, cabendo a ele inserir informações como a nomenclatura do ativo na bolsa de valores e sua cotação atual. As informações são lidas pelo método presente em controlador ativos e automaticamente inseridos no banco de dados, tanto de repositório ativos como de repositório relatório.